Boa tarde, meu nome é Aparecida Chagas e hoje vamos trabalhar o texto narrativo. Vamos trabalhar os elementos da narrativa, narrador, personagem, lugar, tempo, enredo, mas principalmente o enredo, tá? O foco hoje é o enredo. As partes do enredo têm a apresentação, a complicação, o clímax e o desfecho. A equipe escolheu um texto do livro mesmo de vocês, do livro didático. Está na página 12. Vamos ler o texto. O texto é um pouquinho extenso e vamos trabalhar hoje e as outras aulas também desse texto. Então, é um conto de Edgar Allan Poe, A Máscara da Morte Escarlate. Então, vamos à leitura. A morte escarlate havia muito devastava o país. Jamais se viu peste tão fatal ou tão hedionda. O sangue era sua revelação, e sua marca, a cor vermelha e o horror do sangue. Surgia com dores agudas e súbita tontura, seguidas de profuso sangramento pelos poros, e então a morte. As manchas rubras no corpo e principalmente no rosto da vítima era um estigma da peste, que a privava da ajuda e compaixão dos seus semelhantes. E entre o aparecimento, a evolução e o fim da doença, não se passava mais de meia hora. Mas se o príncipe próspero era feliz, destemido e astuto. Quando a população de seus domínios se reduziu à metade, mandou vir à sua presença um milhar de amigos sadios e divertidos, dentre os cavalheiros e damas da corte, e com eles retirou-se, em total reclusão, para um dos seus mosteiros encastelados. Era uma construção imensa e magnífica, criação do gosto excêntrico, mas grandioso do próprio príncipe. Circundava muralhas forte e muito alta, com portas de ferro. Depois de entrarem, os cortesãos trouxeram fornalhas e grandes martelos para soldar os ferrolhos. Resolveram não permitir qualquer meio de entrada ou saída aos súbitos, impulso de desespero dos que estavam fora ou aos furores do que estavam dentro. O mosteiro dispunha de amplas provisões. Com essas precauções, os cortesãos podiam desafiar o contágio, o mundo externo que cuidasse de si mesmo. Nesse meio tempo era tolice atormentar-se ou pensar nisso. O príncipe havia providenciado toda espécie de divertimentos. Havia bufões, improvisadores, dançarinos, músicos, beleza, vinho. Lá dentro, tudo isso, mais segurança. Lá fora, a morte escarlate. Lá pelo final do 5º ou 6º mês de reclusão, enquanto a peste graçava mais furiosamente lá fora, o príncipe próspero brindou os 1000 amigos com um magnífico baile de máscaras. Era um espetáculo voluptuoso, aquela mascarada. Mas se antes vou descrever onde ela aconteceu. Eram 7 as suítes imperiais. Em muitos palácios, porém, essas suítes foram uma perspectiva longa e reta, quando as portas se abrem até se encostarem nas paredes de ambos os lados, de tal modo que a vista de toda essa sucessão é quase desimpedida. Ali a situação era muito diferente, como se devia esperar da paixão do duque pelo fantástico. Os salões estavam dispostos de maneira tão irregular que os olhos só podiam abarcar pouco mais de cada um por vez. Havia um desvio abrupto a cada 20 ou 30 metros. E a cada desvio um efeito novo. À direita e à esquerda, no meio de cada parede,
uma alta e estreita janela gótica que dava para um corredor fechado que acompanhava as curvas da suíte. A cor dos vitrais dessas janelas variava de acordo com a tonalidade dominante da decoração do salão para o qual se abriam. O da extremidade leste, por exemplo, era azul, e de um azul intenso eram suas janelas. No segundo salão, os ornamentos e tapeçarias, assim como as vidraças, eram cor de púrpura. O terceiro era inteiramente verde, e verdes também os caixilhos das janelas. O quarto estava mobiliado e iluminado com cor alaranjada. O quinto era branco e o sexto roxo. O sétimo salão estava todo coberto por tapeçaria de veludo negro que pendia do teto e pelas paredes, caindo em pesadas dobras sobre um tapete do mesmo material e tonalidade. Apenas nesse salão, porém, a cor das janelas deixavam de corresponder às das decorações. As vidraças ali eram escarlates, uma violenta cor de sangue. Ora, em nenhum dos 7 salões havia qualquer lâmpada ou candelabro. Em meio à profusão de ornamentos de ouro espalhados por todos os cantos ou dependurados no teto, nenhuma lâmpada ou vela iluminava o interior da sequência dos salões, mas nos corredores que circundavam a suíte havia, diante de cada janela, um pesado tripé com um braseiro que projetava seus raios pelos vitrais coloridos e assim iluminava brilhantemente a sala, produzindo grande número de efeitos vistosos e fantásticos. Mas no salão oeste, o negro, o efeito do clarão de luz que jorrava sobre as cortinas escuras através das vidraças, da cor do sangue, era desagradável ao extremo e produzia uma expressão tão desvarada no semblante do que entravam que poucos no grupo sentiam ousadia bastante para ali penetrar. Era também nesse apartamento que se achava encostado à parede oeste um gigantesco relógio de ébano. Seu pêndulo oscilava de um lado para o outro com um bater surdo, pesado, monótono. Quando o ponteiro dos minutos contemplava o circuito do mostrador e o relógio ia dar as horas, de seus pulmões de bronze brotava um som claro e alto e grave e extremamente musical, mas em tom tão enfático e peculiar que, ao final de cada hora, os músicos da orquestra se viam obrigados a interromper momentaneamente a apresentação para escutar-lhe o som. Com isso, os dançarinos forçosamente tinham de parar as evoluções da valsa, e por um breve instante, todo o alegre grupo mostrava-se perturbado, enquanto ainda soavam os carrilhões do relógio. Observava-se que os mais frívolos empalideciam e os mais velhos e serenos passavam a mão pela testa, como se estivesse num confuso devaneio ou meditação. Mas assim que os ecos desapareciam interiormente, risinhos levianos logo se riam do próprio nervosismo e insensatez, e em sussurro diziam uns aos outros que o próximo soar de horas não produziriam neles a mesma emoção. Mas, após um lapso de 60 minutos, que abrangem 3.600 segundos do tempo que voa, quando o relógio dava novamente as horas, acontecia a mesma perturbação, e idênticos tremores e gesto de meditação de antes. Apesar disso tudo, que festa alegre e magnífica! Os gostos do Duque eram estranhos. Sabia combinar cores e efeitos, menosprezando a mera decoração da moda,
Seus arranjos mostravam-se ousados e veementes, e suas ideias brilhavam com um esplendor bárbaro. Alguns podiam considerá-lo louco, sendo destemidos por seus seguidores, mas era preciso ouvi-lo, vê-lo e tocá-lo para convencer-se disso. Para essa grande festa, ele próprio dirigiu em grande parte a ornamentação cambiante dos 7 salões, e foi seu próprio gosto que inspirou as fantasias dos foliões. Claro que eram grotescas, havia muito brilho, resplendor, malícia e fantasia, muito daquilo que foi visto depois no Hernan. Havia figuras fantásticas, com membros e adornos que não combinavam. Havia caprichos delirantes, como se tivessem sido modelados por um louco. Havia muito de beleza, muito de libertinagem e de extravagância, algo de terrível e um tanto daquilo que poderia despertar repulsa. De um ao outro, pelos 7 salões, desfilava majestosamente, na verdade, uma multidão de sonhos. E eles, os sonhos, giravam sem parar, assumindo a cor de cada salão e fazendo com que a impetuosa música da orquestra parecesse o eco de seus passos. Daí a pouco, soa o relógio de ébano, colocado no salão de veludo. Então, por um momento, tudo se imobiliza e é tudo silêncio, menos a voz do relógio. Os sonhos se congelam como estão, mas os ecos das batidas extinguem-se, duraram apenas um instante, e risos levianos, mal reprimidos, flutuam atrás dos ecos, à medida que vão morrendo. E logo a música cresce de novo, e os sonhos revivem e rodopiam mais alegremente que nunca, assumindo as cores das muitas janelas multicoloridas, através das quais fluem os raios luminosos dos tripés. Ao salão que fica mais a oeste de todos os 7, porém, nenhum dos mascarados se aventura agora, pois a noite está se aproximando do fim. Ali flui uma luz mais vermelha pelos vitrais cor de sangue e o negror das cortinas escuras apavora. Para aquele que pousa o pé no tapete negro do relógio de ébano, ali perto chega um clamor ensurdecido, mais solene e enfático que aquele que atinge os ouvidos dos que se entregam às alegrias nos salões mais afastados. Mas nesses outros salões cheios de gente, batia febril o coração da vida, e o festim continuou em remoinhos, até que afinal começou a soar meia-noite no relógio. Então a música cessou. Como contei, as evoluções dos dançarinos se aquietaram. E como antes, tudo ficou intranquilamente imobilizado. Mas agora iriam ser as 12 badaladas do relógio. E desse modo, mais pensamentos talvez tenham se infiltrado por mais tempo nas meditações dos mais pensativos, entre aqueles que se divertiam. E assim também aconteceu. Talvez que, antes de os últimos ecos da última badalada terem mergulhado inteiramente no silêncio, muitos indivíduos na multidão puderam perceber a presença de uma figura mascarada, que antes não chamara a atenção de ninguém. E ao se espalhar em sussurro o rumor dessa nova presença, elevou-se aos poucos de todo o grupo um zumbido ou murmúrio que expressava a reprovação e surpresa. E finalmente, terror, horror e repulsa.
Numa reunião de fantasmas como esta que pintei, pode-se muito bem supor que nenhuma aparência comum poderia causar tal sensação. Na verdade, a liberdade da mascarada dessa noite era praticamente ilimitada, mas se a figura em questão ultrapassava o próprio Herodes, indo além dos limites até do indefinido decoro do príncipe. Existem cordas nos corações dos mais indiferentes, que não podem ser tocados sem emoções. Até para os totalmente insensíveis, para quem a vida e morte são alvo de igual gracejo, existem assuntos com os quais não se pode brincar. Na verdade, todo o grupo parecia agora sentir profundamente que na fantasia e no rosto do estranho não existe graça nem decoro. A figura era alta e esquálida, em volta dos pés à cabeça em vestes mostruárias. A máscara que escondia o rosto procurava a semelhança de tal forma a expressão enrijecida de um cadáver, que até mesmo o exame mais atento teria dificuldade em descobrir o engano. Tudo isso poderia ter sido tolerado e até aprovado pelos loucos participantes da festa, se o mascarado não tivesse ousado encarar o tipo da morte escarlate. Seu vestuário estava borrifado de sangue, e sua alta testa, assim como o restante do rosto, salpicada com o horror escarlate. Quando os olhos do príncipe próspero pousaram nessa imagem espectral que andava entre os convivas com movimentos lentos e solenes, como se quisesse manter-se à altura do papel, todos perceberam que ele foi assaltado por um forte estremecimento de terror ou de repulsa. Num primeiro momento, mas logo o seu semblante tornou-se vermelho de raiva. Quem ousa? Perguntou com voz rouca aos convivas que estavam perto. Quem ousa nos insultar com essa caçoada blasfema? Peguem esse homem e tirem sua máscara para sabermos quem será enforcado no alto dos muros ao amanhecer. O príncipe próspero estava na sala leste, ou azul. Ao dizer essas palavras, elas ressoaram pelos 7 salões, altas e claras, pois o príncipe era um homem ousado e robusto, e a música se calara com um sinal de sua mão. O príncipe achava-se no salão azul, com um grupo de pálidos convivas ao seu lado. Assim que falou, houve um ligeiro movimento dessas pessoas na direção do intruso que, naquele momento, estava bem ao alcance das mãos e agora, com passos decididos e firmes, se aproximava do homem que tinha falado. Mas por causa de um certo temor sem nome, que a louca arrogância do mascarado havia inspirado em toda a multidão, não houve ninguém que estendesse a mão para detê-lo, de forma que, desimpedido, passou a 1 metro do príncipe, e quando a vasta multidão, como por um único impulso, se retraía do centro das salas para as paredes, ele continuou seu caminho sem deter-se, no mesmo passo solene e medido que o distinguira desde o início, passando do salão azul para o púrpura, do púrpura para o verde, do verde para o alaranjado, e desse ainda para o branco, e daí para o roxo, antes que se fizesse qualquer movimento decisivo para detê-lo. Foi então que o príncipe próspero, louco de raiva e vergonha, por sua momentânea covardia, correu apressadamente pelos 6 salões, sem que ninguém o seguisse, por causa do terror mortal que tomara conta de todos. Segurando bem alto um punhal, desembainhado, aproximou-se impetuosamente até cerca de 1 metro do vulto que se afastava, quando este,
ao atingir a extremidade do salão de veludo, virou-se subitamente e enfrentou seu perseguidor. Ouviu-se um grito agudo e o punhal caiu cintilando no tapete negro, sobre o qual, no instante seguinte, tombou prostrado, de morte, o príncipe Próspero. Então, reunindo a coragem selvagem do desespero, um bando de convivas lançou-se imediatamente no apartamento negro e, agarrando o mascarado, cuja alta figura permanecia ereta e imóvel à sombra do relógio de Ébano, soltou um grito de pavor indescritível ao descobrir que, sob a mortalha e a máscara cadavérica que agarravam com tamanha violência e grosseria, não havia qualquer forma palpável. E então recolheu-se à presença da morte escarlate. Viera como um ladrão da noite. E um a um foram caindo os foliões pelas salas, orvalhadas de sangue, e cada um morreu na mesma posição de desespero em que tombou no chão. E a vida do relógio de ébano dissolveu-se junto com a vida do último dos dissolutos. E as chamas dos braseiros extinguiram-se. E o domínio ilimitado das trevas, da podridão e da morte escarlate estendeu-se sobre tudo. Então vejam, é uma narrativa, e agora vocês vão contar a história que vocês leram. Podem contar usando suas palavras. Contem os fatos assim mais importantes, o que você lembra. Então, o que aconteceu na história? A história que nós acabamos de ler falava de quê? Não é? O texto fala da morte escarlate, do horror que ela causava às pessoas. Havia também o príncipe Próspero, que era um homem feliz, destemido, astuto, não é? Enquanto a população sofria com a doença, o príncipe resolveu fazer o quê? Então ele juntou um grupo, né, se trancou no palácio. Esse grupo eram pessoas saudáveis, artistas, músicos, dançarinos. E lá ele havia guardado assim muita comida, muita bebida, não é? E contando ainda com a certeza de que a morte escarlate, a doença, não viria. Então ele descreve o palácio, né? E ele fala dos salões, que eram 7 salões, né? O primeiro era a suíte imperial. O segundo é cor de púrpura, é um roxo avermelhado. O terceiro salão era verde, o quarto alaranjado, o quinto branco, o sexto roxo e o sétimo salão negro, não é? Ele ficava a oeste e as janelas escarlates. Escarlate é o vermelho cor de sangue. Ainda no texto falava que não havia lâmpada ou vela, não é? Para iluminar os salões. O que havia era um tripé com braseiro, ou seja, o fogo natural. E no salão negro estava o relógio de ébano, que é a madeira negra, que quando batiam as horas, todos permaneciam em silêncio para ouvir. Então veja, aqui o texto
falando dos personagens, que não são apenas pessoas, animais. Não, aqui no texto, a Morte Escarlate é uma personagem. O relógio tem um destaque muito grande na história, né? Então, é personagem também. O príncipe, personagem e os convidados. Então, o salão era um luxo, né? A festa magnífica, tudo do gosto particular do príncipe, né? E nas 12 badaladas do relógio, as pessoas sentiam terror, horror, repulsa, não é? E nesse meio apareceu também a figura, não é? A figura mascarada. As suas vestes, não é? Borrifada de sangue. E quando o príncipe viu a figura, ele teve medo, mas enfrentou. Enfrentou com um punhal. Só que antes, não é, a 1 metro, ao enfrentar, o príncipe caiu morto. E aí os convivas agarrou o mascarado e descobriram que debaixo da mortalha, da fantasia, não havia qualquer forma palpável. E aí as pessoas morreram. Que esse mascarado era a própria doença, era a própria morte. O relógio parou e as chamas dos braseiros apagaram. Então essa foi a história que acabamos de ler. Aí vamos à estrutura da narrativa. Então o texto, A Máscara da Morte Escarlate, é um conto clássico, convencional, em que a estrutura é geralmente constituída pelas seguintes partes. Tem a introdução, que é a apresentação dos personagens, situada no tempo e no espaço. Então, lá no texto, é o primeiro parágrafo, não é? A complicação começa, o desenvolvimento da ação, nela é apresentado o conflito, o problema a ser resolvido pelas personagens. E as ações se desenvolvem até chegar ao clímax, que é a situação do problema. O desfecho é o desenlace ou conclusão, é a parte final da história. Considerando essa estrutura, responda, com relação ao conto A Máscara da Morte Escarlate, que parágrafo do texto constitui a introdução? É o primeiro parágrafo, é quando ele introduz assim a morte escarlate, a doença, tá? Vamos à outra. Qual é o conflito ou o problema que motiva? O que aconteceu de conflito na história? O aparecimento de uma peste que foi chamada de morte escarlate. Agora, que parte constitui o clímax? O clímax é o momento de maior tensão na história. Veja, é aquela parte que o príncipe parte para o mascarado. E aí ele cai morto. Esse aí é o clímax, foi o momento de maior tensão, né? O momento em que o príncipe confronta a figura estranha que surge no baile à meia-noite. Agora, que parágrafo ou parágrafos constitui o desfecho? Ora, o desfecho é o final, não é?
relendo o texto, vocês vão observar que é o último parágrafo, não é? Que é onde e o domínio ilimitado das trevas, da podridão e da morte escarlate estendeu-se sobre tudo. O último parágrafo do texto constitui o fechamento, não é? O desfecho, o final da história. Essas partes do enredo você vai marcar no texto aí. Primeira parte é a introdução ou apresentação, aí depois conta muito da complicação. Aí vem o clímax, que é esse momento de maior tensão, quando o príncipe enfrenta, né, e morre, e no final a morte de todos. A próxima aula também é sobre esse texto. Aí vamos trabalhar a ideia do texto também, interpretação, tá bem? Por hoje é só. Na outra parte eu vou continuar, vou reler o texto e aí vamos às questões referentes ao texto. Então, boa tarde e até a próxima.